Solicito que o senhor vereador, primeiro secretário, faça a chamada inicial. Carlos Alberto Couto, presente. Carlos Alberto Montijo, Fernando José Castro Cabral, presente. Gilmar Geraldo Couto, presente. Jefferson Rodinei de Oliveira, Marcelo Marilúcio dos Santos, Marcos Fidelis Campos, Presente. Pedro Paulo Paiva, Ricardo Lúcio Alvarenga, Presente. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Moção de modificações ao Pacto de Acesso pelo Conselho
social. O próximo artigo 29, onde deverá ser cobrado melhorias de segurança pública no município. Encerrando a sessão de 24 a 40 minutos, na mesa do tratar, e executar a mesa do papel presenteado depois de ser aprovado e ser assinado. Discussão a ato. Em votação a ato, vereadores favoráveis pela exceção, deputados, os conversam em pé, aprovada a ato. Solicito. O senhor primeiro secretário faça a leitura das correspondências recebidas. Ofício Ofício 107/2011. Assunto atendimento de face. Serviço Secretaria Municipal de Educação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bom Despacho, a parte de cumprimentá-los cordialmente em resposta à solicitação que nos foi encaminhada mediante o ofício número 275/2011, datado de 27 de setembro de 2011, sobre a inclusão de atendimento de crianças de 0 a 3 anos nas futuras instalações do Centro de Educação Infantil Crianças do Elis. Afirmamos-lhes que a publicação no Minas Gerais, órgão oficial de imprensa, refere-se ao atendimento de 3 anos, creche e de pré-escolar, 4 e 5 anos, em razão da rede física da referida instituição de ensino situada na rua Francisco Ribeiro Rezende, 262, bairro São José. Segue o documento anexo. Encaminhamos-lhes ainda a planta do prédio que será construído para o Centro de Educação Infantil supracitado. Somente após a construção do mesmo é que poderemos montar um novo processo e aguardar autorização para o funcionamento, abrangendo o atendimento das crianças de 0 a 2 anos. Preciosamente, Vera Lúcia Cardoso Lobo, secretária municipal de Educação. Ofício da CEMUSA, de número 363/2011. Consulta ao vereador Fernando Cabral. Esse ofício aqui é em resposta a uma solicitação do vereador referente ao laboratório municipal. Então, está fazendo algumas considerações. São 2 laudas. Você quer que eu leia? Eu espero. Então, acusa aqui o recebimento da CEMUSA referente à relação que foi feita ao senhor Fernando Cabral sobre o laboratório municipal. Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Bom Despacho. Bom Despacho, 22 de setembro de 2011. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bom Despacho, com meus cordiais cumprimentos, faço uso do presente para informar que, por ato do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, publicado no Diário Oficial de Minas Gerais, assumi as atribuições de promotor de justiça titular perante a primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Bom Despacho. Esclareço-lhe que a primeira Promotoria de Justiça possui as seguintes curadorias: patrimônio público, infância e juventude, saúde, idoso, deficientes físicos, ordem econômica e tributária e pelos feitos cíveis e criminais da primeira vara da Fazenda e juizado da infância e juventude.
que possamos trabalhar juntos para o benefício da coletividade local. Na oportunidade, apresento protesto de estima e consideração. Subscreve Marcos Vianas Lamas Moreira, promotor de justiça. A paróquia Nossa Senhora de Bom Despacho e os missionários sacramentivos de Nossa Senhora convidam para a celebração dos 80 anos de vida de Padre Jânio Lopes Cansado, dia 29 de outubro de 2011, 19 horas, missa da Igreja Santa Rosa de Lima, no distrito do Engenho Ribeiro. Dia 30 de outubro de 2011, às 9 horas, missa na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Bom Despacho. Então, que continha, senhor presidente? Eu pedi à secretária que anote no dia do aniversário do senhor Padre, e veio para todos os vereadores, lembrando, aqueles que querem ir, que não haja esquecimento. Projetos apresentados. Parque, 30 de setembro de 2011, encaminhamos para o conhecimento e aprovação de Vossa Excelência e demais membros desta Igreja Casa Legislativa os projetos de leis que concedem subvenções, contribuições e dá outras providências, orçam receitas e fixam despesas para o exercício 2012. Os projetos de leis visam atender a dispositivos constitucionais, bem como a legislação federal pertinente ao orçamento dos municípios, em especial a Lei Federal 4.320/64, objetivando propor o orçamento das receitas e fixar as despesas do município de Montes Claros para serem executadas no ano de 2012. O orçamento encaminhado espera a realidade econômica que o município atravessa, sendo que a despesa foi fixada observando a necessidade do município, o PPA e o LTO, e a LTO. Salientamos que a administração tem o compromisso de implementar medidas que promovam o desenvolvimento e modernização para o município, de forma a gerar uma resposta imediata à sociedade e à aprovação das referidas leis. Certamente irão propiciar ao município a aplicação de recursos nas demandas existentes. A certeza de contar com a costumeira atenção e espírito público de Vossa Excelência e demais membros desta Igreja Casa Legislativa, reitero a expressão do meu distinto apreço, atenciosamente ao Senhor Prefeito Municipal, Haroldo Souza Queiroz. Envio esses projetos para as comissões de Justiça, Legislação e Redação e Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 49. Institui a política municipal para a integração da pessoa com deficiência no âmbito do município de Bom Despacho a outras providências. O senhor quer que dê a justificativa, senhor vereador? Senhor presidente, eu penso que é dispensável, ela é relativamente grande, a lei é grande e a justificativa é grande, né? Então eu acho que seria dispensável. Os presidentes não teriam consciência para ouvir, não. Sim, senhor. Então, esse projeto é de autoria do vereador Fernando Cabral. Encaminha também para as comissões de Lei, Justiça, Legislação, Redação e Finanças e Orçamento. Projetos apresentados. Projetos liberados. Emenda modificativa número 1. Proposta pelos membros das comissões de Justiça, Legislação, Redação e Finanças e Orçamento. Referência ao projeto de Lei Complementar número 3/2011. Substitua-se a redação do artigo 27 do projeto, acima mencionado pelo seguinte: artigo 27. Os bilhetes de cortesia estarão isentos de ISS-PN até o limite de 1% do total dos bilhetes. Abre as comissões 28 de setembro de 2011, assim os vereadores Roberto Otis, Fernando Cabral, Roberto Couto, Pedro Paula e Ricardo Alvarenga. Em discussão a emenda modificativa. Em votação a emenda modificativa. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam em pé. Aprovada a emenda modificativa que se refere ao projeto
parecer das duas comissões. De acordo com a legislação vigente, compete à Câmara Municipal apreciar e votar no referido projeto de lei complementar. Nós, membros das comissões, somos pela sua aprovação, juntamente com a emenda anexa. Sala das comissões, 28 de setembro de 2011, assina os vereadores Pedro Paulo, Ricardo Alvarenga, Roberto Couto, Roberto Ortiz e Fernando Carvalho. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. Vereadores favoráveis, permanecem como estão, os contrários se manifestam de pé. Aprovado o parecer. Coloco o projeto em primeira discussão. Projeto de normativo do funcionamento de casas e locais de divertimento público e realização de eventos. Coloco o projeto em primeira votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestam de pé. Aprovado o projeto. Presidente, na ordem. Olá, vereador Roberto Ortiz. Para a segunda votação, ainda nessa. Coloco a solicitação de dispensa de exercício e discussão. Coloco a solicitação em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestam de pé. Aprovada a solicitação de dispensa de exercício. Coloco então o projeto em segunda e última discussão. Coloco o projeto em segunda e última votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestam de pé. Aprovado. Parecer ao projeto de lei complementar número 4/2011, parecer das duas comissões, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. De acordo com a legislação vigente, compete à Câmara Municipal apreciar e votar o referido projeto de lei complementar. Nós, membros das comissões, somos pela sua aprovação. Sala das comissões, 28 de setembro de 2011, assina os vereadores Pedro Paulo, Ricardo Alvarenga, Carlos Roberto Couto, Roberto Ortiz e Fernando Cabral. Em discussão, com parecer. Em votação, parecer. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado o parecer. Coloco então em discussão, em primeira discussão, o projeto de lei complementar que institui no município de Montes Baixos um tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, de que trata a Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006, assim como as leis complementares número 127 e 128, consolidadas e da outras providências. Em primeira discussão. Senhor presidente. Senhor vereador Ricardo Alvarenga, para falar. Senhor presidente, meus caros colegas, público que nos assiste, em primeiro lugar, a gente fica muito satisfeito, feliz de ver que esse projeto, nascido de um requerimento de nossa autoria, pedindo ao município que fizesse essa regulamentação da Lei Geral das Pequenas e Microempresas. É um projeto de extrema importância para o nosso município, de extrema importância para as pequenas e médias empresas e microempresas do nosso município. Nós sabemos, eu pessoalmente sei, porque sou um pequeno empresário, das dificuldades que hoje todos os pequenos, micros empresários estão passando, e nós realmente somos responsáveis por grande parte do desenvolvimento da cidade. O Despacho é uma cidade característica dos pequenos negócios. Então, esse projeto visa principalmente a facilitar o trabalho dessas pequenas empresas, dessas microempresas. E eu tenho certeza que a partir da sanção desse projeto, várias outras irão se beneficiar com isso. Vários empresários animarão a tirar o seu negócio da informalidade. Hoje nós temos também o empreendedor individual, que também está facilitando muito a vida dos pequenos, dos microempresários, das pessoas que têm apenas um funcionário. Então, esse projeto, com certeza, que é um sonho. Na semana passada nós falamos aqui de algumas deficiências, mas a gente está relevando essas deficiências do projeto por entender que o mais importante é o todo, que o mais importante é que o município está ganhando com essa regulamentação. E principalmente, nossa Simon, como eu disse aqui recentemente, esteve para perder um
Casa Legislativa está dando um passo, e um passo a favor dos pequenos negócios, dos pequenos empresários, esses que alavancam o progresso do nosso município e do nosso país. Muito obrigado, senhor. A palavra é do Roberto Otílio. Senhor presidente, eu também não poderia deixar de manifestar, com muita alegria e satisfação que eu participo da votação desse projeto. Igualmente o vereador Ricardo também participei bastante, empenhei bastante para que esse projeto viesse a essa casa, entendendo que é um incentivo muito grande à pequena empresa, à micro e pequena empresa. E facilita, inclusive, a regularização das empresas, que são os grandes geradores de emprego, principalmente no nosso município, e nós empenhamos também nesse sentido. Então, com muita satisfação, eu sou favorável ao projeto e entendo que isso aí vai trazer um grande benefício, não só aos pequenos empresários, mas ao município de forma geral, e vai tirar da informalidade aqueles que têm vontade de trabalhar na legalidade. Coloco o projeto em primeira votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem como estiver. Aprovado em primeira votação. A palavra é do Roberto Couto. Dada a importância desse projeto, esse grande alcance social aí, eu solicitaria com a aquecimento plenário, se tiver petições para votação da orço presidente. Coloca a solicitação do vereador Carlos Roberto Couto em discussão. Coloca em votação a solicitação do vereador. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem como estiver. Aprovada a solicitação do vereador Carlos. Coloque então em segunda e última discussão. Coloque o projeto em segunda e última votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem pelo de pé. Aprovado. Parecer ao projeto de lei número 22. Parecer das comissões de Justiça, Legislação e Relação e Comissão de Finanças e Orçamento. De acordo com a legislação vigente, compete à Câmara Municipal apreciar e votar o referido projeto de lei. Nós, membros das comissões, somos pela sua aprovação. Usadas as comissões 28 de setembro de 2011, assino os vereadores Pedro Paulo, Ricardo Alvarenga, Carlos Alberto Couto, Roberto Montinho e Fernando Cabral. Em discussão, com o parecer. Em votação, com o parecer. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem em pé. Aprovado o parecer. Coloque então o projeto em primeira discussão. Projeto de lei número 22, autoria do vereador Fernando Cabral, e regulamento dos incisos 2 e 9 do artigo 37 da Constituição da República e artigos 39 e 40 da Lei Orgânica de Bom Despacho, que tratam do concurso de provas ou de provas e títulos para investidura em cargo ou emprego público e da contratação temporária para atender a necessidades temporárias de relevante interesse público. Em primeira discussão. Vou falar sobre o vereador Fernando Cabral. Excelência, reputo essa lei, esse projeto de lei, da maior relevância para o despacho, porque nós não temos hoje uma regulamentação precisa de como deve se proceder no caso dos concursos públicos e no caso do processo seletivo simplificado. Com essa lei, todo cidadão saberá de uma vez por todas quais serão as regras aplicadas em cada concurso ou em cada processo seletivo. Portanto, no que concerne as regras gerais do concurso, todo cidadão já saberá, desde a publicação dessa lei, como as coisas devem acontecer. Então, acho que é uma medida bastante moralizadora, por um lado, e também que dá transparência e facilita a vida do cidadão que pretende ser servidor público ou empregado público. Por isso, eu peço o apoio de todos os meus colegas para que possamos aprová-lo hoje. Obrigado. Coloco o projeto em votação. Vereadores favoráveis à discussão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado em primeira votação. Nosso presidente. Vamos lá, vereador Carlos. Solicito a despesa do exercício legal para ir para a segunda votação nessa sessão. Coloca a solicitação do vereador em discussão. Coloca a solicitação em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado para
colocar em segunda e última discussão e votação. Então, coloco o projeto em segunda e última discussão. Coloco o projeto em segunda e última votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem de pé. Aprovado. Parecer o projeto de lei número 18, parecer das comissões de Justiça, Legislação, Mineração e Finanças e Orçamento. De acordo com a legislação vigente, compete à Câmara Municipal apreciar e votar e referir o projeto de lei. Nós, membros das comissões, somos pela sua aprovação. Sabe das comissões, 28 de setembro de 2011, 5 vereadores: Marcelo Adelúcio, Pedro Paulo, Ricardo Varenga, Carlos Alberto Couto, Roberto Montijo e Fernando Cabral. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem de pé. Aprovado o parecer. Referente ao projeto número 18, titulado 2009. Aprovado o parecer, coloco o projeto número 18, de autoria do vereador Fernando Cabral, que regula o âmbito do município de Montes Baixos, o artigo 108 da Lei número 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, que trata da adaptação de veículos de carga ou riscos para o transporte de passageiros. Em primeira discussão do projeto. Senhor vereador Fernando Cabral, com a palavra. Senhor presidente, serei bem breve nas minhas considerações. Esse artigo 108 do Código de Trânsito Brasileiro, ele regula ou ele limite, possibilita que veículos de carga, especialmente caminhões, caminhonetes, esse tipo de veículo, seja adaptado para o transporte rural, transporte de trabalhadores rurais. Isso é extremamente importante porque hoje nós sabemos que o fazendeiro frequentemente está obrigado a descumprir a lei, porque não há transporte de ônibus, não há transporte público para levar os trabalhadores, ele não tem um carro de passeio, só tem um utilitário, então ele necessariamente vai descumprir a lei, levando o trabalhador em condições inseguras. Com essas adaptações autorizadas pelo artigo 108 do Código e regulamentado por uma resolução do CONTRAN, permite que esses veículos sejam adaptados de forma apropriada, de forma a garantir a segurança do trabalhador e sem perder as características de transporte de carga. Então, entendo que é uma lei extremamente importante para todo fazendeiro de Montes Baixos, todo mundo que trabalha no meio rural, porque vai facilitar a vida ou vai garantir que essa pessoa circule dentro da lei e garantir segurança para o trabalhador. É nesse sentido que eu peço o apoio de todos os meus colegas para que aprovemos essa lei. Muito obrigado, senhor. Coloco o projeto em primeira votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem de pé. Aprovado em primeira votação. Vereador Ricardo Varenga. Eu solicitarei licença do exercício para a votação dessa sessão ainda. Coloco a solicitação do vereador Ricardo Varenga em discussão. Coloco em votação a solicitação do vereador Ricardo Varenga. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem de pé. Aprovada a solicitação do vereador Ricardo. Coloco em segunda e última discussão. Coloco em segunda e última votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem de pé. Aprovado. Requerimentos apresentados. Requerimento do vereador Ricardo Alvarenga. Moção que propõe moção de congratulações ao Colégio Novo Ser pelo desenvolvimento do projeto Ciranda Cultural de 2011. O referido projeto visa mostrar aos alunos a situação ambiental do nosso município com debates, palestras, visitas e principalmente propor uma conscientização de nossa comunidade na questão da sustentabilidade. Sendo aprovado, sugiro que essa homenagem seja transmitida à direção do colégio, em destaque para a professora Liliane e também aos alunos. O vereador Ricardo Alvarenga.
Em discussão, o vereador, proposta do vereador Ricardo Alvarenga. Tem um segundo aqui que propõe também a moção para congratulações do mesmo autor aos organizadores do primeiro Figueiras Open de vôlei, sexto desafio maratona de mountain bike e o quinto encontro de trilheiros realizado em nossa cidade no dia 2 de outubro de 2011. O evento contou com a participação de diversos atletas de nossa cidade e de toda a região, um clima de muita descontração e harmonia para os participantes e para o público em geral. Sendo aprovado, sugiro que essa homenagem seja transmitida aos organizadores desse evento, que só dignifica nossa cidade e incentiva a prática de esportes. E o terceiro requerimento mesmo autor, que solicita a aprovação, que solicita que seja enviado ao Líderes, gerente da Copasa, Regional Alto São Francisco, a seguir solicitação. Informações sobre quando serão iniciadas as operações de tratamento de esgoto do nosso município. Essa solicitação se faz necessária, uma vez que os moradores de nossa cidade têm demonstrado muita ansiedade por esse benefício que certamente irá resolver um grave problema ambiental do nosso município. Assina também o vereador Ricardo Alvarenga. Em discussão, os três requerimentos, vereador Ricardo Alvarenga. Senhor presidente, vereador Ricardo Alvarenga. Senhor presidente, meus caros colegas, como presente a essa sessão de hoje, eu solicitaria a aprovação dessas três indicações. Primeiro, com relação à estação de tratamento, realmente eu estive visitando as duas estações de tratamento que estão sendo construídas no nosso município, uma às margens da BR-4 e a outra no final do bairro São Vicente, Santa Marta, região Cidade Nova. E me despertou a curiosidade de saber realmente quando que elas começarão a ser efetivamente entrar em funcionamento. Nós tivemos, as pessoas sempre estão nos parando, já era para ter inaugurado desde o ano passado, que era a primeira previsão. Então, assim, a gente quer uma coisa mais oficial, para que a gente possa passar para os nossos munícipes essa questão de quando nós iremos ter o nosso esgoto completamente tratado, destacando que nossa cidade vai ser uma das primeiras na região a ter quase a totalidade de seu esgoto totalmente tratado, o que é motivo de muito orgulho para nós paixões. Segundo, senhor presidente, essa moção para a Escola Conselho foi inclusive um dos questionamentos que fizeram lá, no dia que eu fui fazer uma palestra lá sobre essa questão ambiental, me perguntaram quando seria inaugurada as estações de tratamento. Então, daí surgiu essa ideia de fazer uma solicitação por escrito para que a gente possa ter essa resposta oficial. E eu percebi na escola, no colégio Conselho, o tanto que as nossas crianças estão preocupadas e estão por dentro do meio ambiente. As perguntas que eles nos fazem, os questionamentos, as sugestões, as solicitações são muito interessantes, coisa realmente gente grande. E isso me encantou bastante. Eles têm um programa lá que chama Uma Ciranda Cultural. Todo ano eles fazem um trabalho de conscientização, levam as pessoas para falar, levam as crianças para visitar as empresas. Então, assim, é um trabalho muito importante naquilo que a gente sempre fala aqui. A educação é a base de tudo e a solução para todos os nossos problemas. E essas crianças, quem sabe, nós poderemos preparar um mundo melhor para elas. E por último, senhor presidente, ontem nós tivemos um evento muito importante para o nosso município, lá no supermercado Fidel, naquela área lá, onde envolveu desportistas de várias áreas, vôlei de areia, bicicleta, moto, enfim, foi uma manhã tarde muito interessante, muito produtivo, com muita participação, e é disso que o Despacho está precisando. São de eventos dessa envergadura que elevam o nome da nossa cidade, uma vez que vários participantes eram da cidade.
para, em primeiro lugar, eu gostaria de assinar o requerimento do vereador Ricardinho com relação a essas atividades da APAI em Foco, lá no supermercado Figueirense, na Avenida Doutor Roberto, e enfatizar o que ele acabou de dizer com relação ao quarto desafio maratona, que reuniu algumas centenas de ciclistas, que alguns foram até a passagem, outros foram até o Iano, os trilheiros, também um número mais ou menos igual de trilheiros, em motos, que fizeram um passeio por despacho, o torneio de tênis, que trouxe gente, duplas de Betim, de Lagoa da Prata, em vários lugares, e nós tivemos aqui, senhor presidente, ontem, na cidade, gente até de bastante longe, como o Cordeiro, por exemplo, a região próxima do Cordeiro, e sem contar que Nova Serrana, Lagoa da Prata, Tanqui, Papagaio, Pompéu, Marquinhos Campos, todo mundo aqui conhecendo o Bom Despacho e festejando em Bom Despacho. Então, é sempre necessário que enfatizemos esse tipo de evento. A participação do poder público é muito pequena, poderia ser bem mais acentuada do que é. Nós poderíamos ter um calendário anual desse tipo de atividade, porque atrai um grande número de atletas, famílias de atletas, e traz uma renda significativa para o despacho. Para você ter uma ideia, só a inscrição na corrida, no quarto desafio maratona, são R$50. Quer dizer, se botarmos 100 corredores, são R$50.000, e numa tarde fica em despacho. Vem, deixa a empresa organizadora aqui, fica no almoço, fica nas frutas, na água, compra, etc. Então, um encontro desse, num dia, movimento tranquilamente na cidade, 200 a 300 mil reais, praticamente sem nenhuma despesa, porque não há um acréscimo de despesa da cidade. Esse tipo de evento é um evento que vale a pena o poder público investir. E enquanto o poder público não ajuda, vamos nos congratular com as pessoas que, usando o seu próprio trabalho, o seu próprio esforço, sua própria criatividade, o seu próprio capital, conseguem realizar esse tipo de evento espetacular, como nós vimos ontem. Muito obrigado. Então, Olá, vereador Rogério. inicialmente, boa noite a todos. Eu justifiquei o atraso, estou telefonando aqui para a nossa secretária executiva, nossa amiga Cláudia. Apesar de não ter ouvido a leitura desse requerimento, eu sei que o seu teor, acompanhei pela internet as matérias do Jornal de Negócios e o anúncio também dessas atividades da PAI em Foco. Eu quero só ressaltar, além de acrescentar nas palavras do Fernando Ricardinho, que o incentivo ao esporte e ao despacho precisa, há muito tempo, ser algo do poder público. Porque a própria sociedade, as comunidades, enfim, os públicos que nós temos aqui, tanto aqueles que incentivam, participam, são os demais colaboradores envolvidos. Mas falta mais ainda envolvimento da prefeitura. À vista disso, eu dei entrada nessa casa, semana passada, num projeto de lei que visa instituir, desde que meus colegas me apoiem, visa instituir o Conselho Municipal de Políticas do Desporto em Bom Despacho. Inclusive, usamos a palavra desporto propositalmente, porque se nós usarmos a palavra do esporte, sempre tem aquele foco no futebol, que não é mais a maior prática, né? Não é mais a modalidade mais praticada em Bom Despacho, deixou de ser. Temos outras que estão aí crescendo, o ciclismo, né? Eu tenho acompanhado, os esportes especializados, o vôlei, e eu fico muito feliz de saber que a PAI e outros segmentos da sociedade bom-despachense está incentivando a prática de vários esportes nessa cidade, inclusive com a presença de atletas de fora. Então, estar nessa casa, nesse projeto de mentoria, peço apoio aos novos colegas, para que nós possamos ter esse conselho que vai ser paritário, com participação da sociedade civil e também dos segmentos dos órgãos públicos da cidade, né, que tem envolvimento direto com o esporte,
onde nós vamos buscar recursos federal, estadual, também municipal, vamos participar do planejamento, das discussões, participar, enfim, junto com a prefeitura, do incentivo a toda e qualquer modalidade esportiva em Ponta dos Baixos, em razão de ser qualidade de vida, sociabilidade e, acima de tudo, saúde para quem pratica, e lazer, e até renda para a cidade. Muito obrigado. Em votação, os requerimentos do vereador Ricardo Alvarenga, vereadores favoráveis permaneçam em comissão, se congresso manifestam de pé. Aprovados os requerimentos. Propósito de requerimento que propõe congratulações com o reverendo Padre Jaime Lopes Gonçalves pela comemoração dos seus 80 anos de vida. E também um outro que propõe congratulações com o reverendo Padre Pedro Lacerda pela comemoração dos seus 90 anos de vida. Ambos de autoria do vereador Marcelo Lúcio, assinado por mais alguns vereadores, vereador Roberto Couto, vereador Iru, vereador Alberto Martins. Em discussão dos requerimentos. Vereador Carlos Couto. Só para fazer o conhecimento plenário desse caso, o Marcelo subscrevendo os requerimentos desses dois sacerdotes das Pacheques, hoje, no dia 2, o cabeça do Padre Pedro, com seus 90 anos, e no próximo dia 19, aniversário da luta, o Padre Jaime, completando a vida, são pessoas importantes na nossa sociedade, na comunidade dos Pacheques. O Padre Pedro, recentemente, eu assisti aqui no Batalhão, na solidariedade ao presente, nessa época ele foi condecorado com uma medalha no Estado, e ele usou a palavra para fazer o seu agradecimento, e eu observei tanto que o Padre, né, apesar da saudade, dos problemas de saúde, e ele falou muito bem nessa época, pessoas realmente que tem sido homenagem, o Estado, com o espaço que eu acho importante também, lembrança do seu aniversário, nesta casa legislativa. Muito obrigado. Mais alguém quer perguntar? Então, coloque em votação os dois requerimentos. Vereadores favoráveis à resolução, os contrários manifestam de pé. Aprovados os dois requerimentos. O ministro Ramos nomeou a comissão de licitação composta por dois vereadores e a secretária executiva Cláudia. Mas o mais correto é nomear servidores concursados. Foi nomeado naquela ocasião porque os concursados ainda não tinham tomado posse. Então nós vamos nomear uma nova comissão no lugar da anterior. A comissão de licitação vai ficar composta pelos servidores Ive Guimarães Lacerda, Bruno Luiz dos Santos Carmo e Marinelli Martins de Andrade. Essa comissão, Marinelli Martinez de Andrade. E já para continuar as licitações que a comissão anterior havia iniciado. E as licitações são contratação de empresa para a realização de perícia técnica a obras dos Borges Machados, contratação de empresa de terceirização de serviços, contratação de empresa de publicidade e contratação e licitação de aquisição de um veículo para o legislativo. Então fica nomeada a comissão. Palavra viva, senhores vereadores. Senhor presidente. Palavra Petrol, vereador Petrol. Eu gostaria de, a sua ordem, eu gostaria de mandar uma moção suplementar se oferecendo no dia 29. Na verdade,
Sabe que é tudo sem precedência. Eu sou uma pessoa que eu estudava muito. E ele é uma pessoa que eu estudava muito, que a família vai ser solucionada. Proposta de moção de pesar, né, vereador? Coloque em discussão a proposta do vereador Paulo. Coloque em votação a proposta do vereador Paulo, de moção de pesares. Vereadores favoráveis, permaneçam discussão, os contrários permanecem em pé. Mas antes, vereador, só podia repetir o nome, parece que alguns vereadores não captaram. Gilberto Aparecido Ribeiro, O vereador quer fazer outra palavra? Sim. Palavra aqui. Não, mas vamos só voltar aqui. Também não. Então, em votação de requerimento, vereadores favoráveis, permanecem em questão, os contrários permanecem em pé. Aprovado. Passamos então para a palavra livre. A palavra vereador Rogério. Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos, presidente. Foi aprovado nessa casa um requerimento de autoria, convidando autoridades desse município, né, do despacho, que trabalham na prefeitura, seja em cargo de confiança ou não, que são responsáveis diretos ou têm competência direta pela assinatura de um TAC, de um termo de ajustamento de conduta entre a prefeitura, através do prefeito, e o Ministério Público, que depois vai ter objeto de uma ação judicial, salvo engano, pelo seu descumprimento, que redundou até no que se fala. Eu ainda não fiz ainda uma leitura sobre o que estou dizendo aqui, né, nos autos, nos documentos oficiais, fala-se de uma multa diária de R$5.000 em desfavor do município. Como o nosso município é pobre, né, pobre na forma da lei, né, em termos de carência de recursos, de receitas próprias, nós precisamos, presidente, já que os 9 vereadores apoiaram o nosso requerimento, trazer nessa casa, seja o procurador jurídico do município, seja o prefeito, seja o secretário de finanças, as autoridades, né, que participaram desse TAC, que assinaram ou assessoraram o prefeito, e até mesmo o técnico da área ambiental, né, para que possa nos dar, quem sabe, boas notícias, né, que isso não procede, né, quem sabe até está resolvido, e que nós vamos ter em breve a solução do nosso caos, né, no meio ambiente que é o lixão. Queria pedir a Vossa Excelência que empenhasse em marcar a data para a vinda dessas autoridades, se possível, nesse plenário, para que possamos dar uma satisfação ao cidadão contribuinte de Montes Claros. Muito obrigado, presidente. Eu vou empenhar nisso, vereador. Quero pedir o líder da administração para também me ajudar nesse aí, a gente pode ajudar essa finalização aqui o mais rápido possível. Senhor vereador Fernando Cabral, quer fazer outra palavra? Vereador Ricardo, está na frente. Vereador Ricardo. Senhor presidente, eu gostaria apenas de solicitar da secretaria uma cópia daquela resposta com relação ao requerimento de melhoria, com relação à escola de crianças felizes, né? Depois, Vossa Excelência, ou a própria Sandra faça as anotações aí, que interessa diretamente a nossa comunidade lá, e satisfeito com a resposta, e a gente espera que realmente, em breve, a comunidade do São José possa ter a sua creche, que é uma reivindicação antiga de toda a comunidade. Nós iremos trabalhar para que isso seja efetivado lá em nossa reunião. Muito obrigado, senhor. Só isso para o dia de hoje. A Sandra já está anotando, viu, vereador? Vereador Fernando Cabral. Obrigado, Excelência. Excelência, eu quero falar apenas rapidamente sobre o projeto de lei que eu apresentei hoje, que trata da política municipal de apoio ao deficiente. O deficiente, seja o deficiente mental, seja o deficiente físico, ele tem uma proteção constitucional no Brasil. Entretanto, nós sabemos que essa proteção não tem chegado à maior parte da população, porque nós precisamos de políticas municipais, que é onde vive o deficiente.
Então, essa lei trata, ela é bastante abrangente. Eu espero que seja uma lei exaustiva. Ela me custou mais de um ano de trabalho e ela cobre várias áreas de interesse do portador de deficiência, como, por exemplo, a questão da vaga no concurso público, que, embora seja segurada por lei federal, não há uma definição exata de quantas vagas devem ser reservadas para o deficiente. A lei trata disso. O atendimento preferencial em várias áreas da administração pública, como nos hospitais, como nos processos administrativos, o fomento às entidades que prestam apoio, prestam ajuda ao deficiente, como, por exemplo, a PAI, um exemplo bem conhecido no SPAC. O atendimento especial das escolas públicas e das escolas privadas. Ao contrário do que muita gente pensa, o deficiente não é uma pessoa improdutiva e ele nem depende de favor. Nós sabemos que, mesmo os deficientes em mais elevados graus, eles conseguem sobreviver, conseguem ser produtivos e conseguem ser úteis a si mesmo e à sociedade. Com pouco esforço, nós conseguimos empregar, por exemplo, os cegos, nós conseguimos empregar os surdos e até com grandes empenhos. Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar com o cego, fazendo transcrição de documentos orais, como, por exemplo, discurso na Câmara. Eles são muito eficientes em fazer isso. Ouvem a fita e transferem. Então, nós, tendo uma política municipal, nós podemos arranjar empregos em que essas pessoas são úteis a si mesmas e à sociedade. Questão de vagas, estacionamento para deficiente, o transporte gratuito em ônibus urbanos, que é assegurado pela lei orgânica de transporte, mas não está regulamentado, então na prática não está funcionando. Enfim, cobre toda a extensão, espero que seja toda a extensão da necessidade dos deficientes. Mas além disso, senhor presidente, eu pretendo já essa semana levar a discussão dessa lei à primeira promotoria, a quem está afeta a proteção ao deficiente, à APAI, à ADEFIS e ao AB, que são os órgãos mais conhecidos da cidade que cuidam, que dão algum tipo de atenção ao deficiente. Eu espero que no futuro, nas comissões, nós possamos discutir essa lei com profundidade e aprová-la o mais rápido possível para que os deficientes se beneficiem dessa garantia constitucional. Muito obrigado.